Pois é, gente. Salvem-se, colorados. Não é salvem, colorados, é salvem-se, colorados. E agora, depois desse fiasco, como é que fica a situação? O Roger se perdeu total. O Roger teve 10 dias para montar um novo esquema e ele apresenta mais do mesmo no primeiro tempo. Um esquema falho, esquema que todos nós sabemos que não deu certo. Eu já falei várias e várias vezes aqui que o elenco do Inter é elenco para jogar no 3-5-2. Olha o apagão do primeiro tempo, jogando naquele esquema, naquele velho esquema do Roger. 4 e poderia ter sido mais. E veja que no segundo tempo ele puxou o Vitor Gabriel da lateral para a zaga, fechou com 3 zagueiros. Colocou, né, o Alain Benítez na direita e o Aguirre na esquerda. Ficou com um centroavante lá na frente, que foi o Raikkonen, né? E o Carboneiro veio fazer o meio ali, junto com o Alan Patrick. E veja como deu resultado no segundo tempo. Se nós analisarmos no primeiro tempo, nós perdemos de 4-0 com o esquema do Roger. No segundo tempo com o esquema 3-5-2, que eu já venho falando há tempos e tempos aqui, o Inter venceu. O Inter venceu o jogo, 1-0. Claro, tá certo. O Palmeiras já tinha feito 4, aliviou um pouco, não forçou tanto quanto forçou no primeiro tempo, né? Aliás, o Palmeiras veio sufocando. O Palmeiras veio com tudo no primeiro tempo. Mas cabia ao Inter saber se defender e saber que isso iria acontecer. E o Roger deveria ter colocado um esquema de proteção, pelo menos no tempo inicial. No primeiro tempo, nos primeiros minutos, fechar a casinha, botar os 3 zagueiros, como eu venho falando, e deixar os 2 alas, que voltariam para ajudar a zaga. E mais 2 volantes à frente, o primeiro e o segundo volante, que seria o Thiago Maia e o Alan Rodrigues. Né? Aí sim, o Alan Patrick ficaria ali solto para fazer os rodopios dele, né? E perder tempo para lançar os atacantes, Carboneiro e Ricardo Matias, no caso. Aliás, Ricardo Matias, eu já falei várias e várias vezes aqui, é lento demais. Ricardo Matias é muito lento. Olha como o Raikkonen entrou e entrou bem melhor, bem superior ao Ricardo Matias. Pois é, gente. Nesta segunda-feira tem que mudar tudo, porque o Roger se perdeu de vez. Se perdeu, jamais deveria ter entrado com o esquema que ele entrou. Ele deveria ter se fechado contra o Palmeiras, que viria para cima com tudo. Com tudo. Isso era visto, é mais do que visto. E olha o time do Palmeiras, é um baita time. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente não pode mais dar crédito ao Roger. E nós temos um Grenal no próximo final de semana. Então, o dia da mudança, como amanhã é domingo, né? Estamos, para quem está me assistindo hoje ainda, amanhã é domingo. Para quem está assistindo no domingo, hoje é domingo, né? Bom, mas nesta segunda-feira tem que haver modificações. Tem que haver mudança total, sob pena de nós perdermos também o Grenal. Então, gente, eu não sei quem está aí à disposição. Perdemos a oportunidade, né? Perdemos a oportunidade de trocar na data FIFA. Aliás, até antes da data FIFA, perdemos a oportunidade de trocar durante a Copa do Mundo, que nós tivemos 30 dias. 30 dias, sendo 15 de folga, né, para esse elenco aí, e 15 de treinamentos. Sendo que nesses 15 já teve períodos de folga. Então, gente, a questão é trocar tudo. Neste jogo de hoje, eu só salvo 2 jogadores. Eu salvo o Carboneiro, que é o único atacante que nós temos, o único X1, o único que parte para cima e o único que chuta gol. E o Brian Aguirre. Mesmo que pela esquerda, o Brian Aguirre se superou, jogou muito, fazendo a função de ala. Por quê? Porque tinha 3 zagueiros. Aí o Brian Aguirre ficou livre para fazer a função que ele sabe fazer.
É aquilo que eu digo sempre, com 3 zagueiros nós temos o Alain, o Brian Aguirre pela direita, jogando de ala, e o Bernabé pela esquerda, jogando de ala. 2 volantes à frente dos 3 zagueiros, nós fechamos a casinha, porque nós estamos tomando gol em tudo que é partida. E não estamos tomando mais gols em outros jogos, porque estamos dando sorte. Estamos dando sorte. Os adversários têm dado azar. Eu acho que ficou claro, né? Depois desse jogo de hoje, depois desse vexame, depois desse fiasco, se não acontecer alguma coisa na segunda-feira em termos de mudança, gente, aí nós podemos desistir. Podemos desistir, podemos largar de mão e se preparar para uma Série B o ano que vem. Infelizmente. E o pior de tudo, o Roger não está lendo o meu livro. Este aqui, que eu já falei várias e várias vezes, que está excelente e tem tudo sobre táticas de futebol. É um livro que serve também para treinadores que estão no mercado. Eles vão aprender alguma coisa. E não só eles, vocês também que gostam de discutir futebol, né? É um livro excelente para você ter conhecimento, para você discutir com conhecimento de causa. É um livro que eu fiz com a colaboração do José Mourinho, do Carlo Ancelotti, do Pepe Guardiola e muitos outros. Tem vários treinadores famosos e campeões pelo mundo afora que participaram da execução desse livro. Alguns não participaram diretamente, mas participaram na forma né, de mostrar as suas táticas, como jogam, né, a maneira de jogar, a maneira de se comportar em campo, o que fazer de acordo com o elenco que se tem, que é o mais importante de tudo. Muitas e muitas vezes não é o time se adequar ao treinador, é o treinador se adequar ao elenco que tem. Quantas vezes o Tite, o próprio Tite, né, em entrevistas disse que montaria o time de acordo com o que ele tem na mão. E isso é o que se deve fazer, gente. Isso é o que se faz. Se monta um time de acordo com o elenco que você tem. E esse livro explica exatamente isso. A função, a característica de cada jogador e como montar o esquema de acordo com essas características. E está mais do que provado que o Inter só vai funcionar com esquema 3-5-2. Já provou no segundo tempo agora contra o Palmeiras. Está aí a prova. Só o Roger que não entendeu isso. Bom, gente, o link para adquirir o livro está na descrição deste vídeo. Você tem 2 opções, Hotmart, né, na forma de e-book, ou Amazon. Na Amazon, inclusive, para quem é sócio, né, para quem é inscrito lá no KDP, né, no Kindle, pode ler de graça, inclusive, o livro. Porque já tem assinatura, tem a condição de baixar e ler de graça. Tá? Ok? E quem quiser o livro físico está R$ 49,90, barbada. E aí a primeira edição está se esgotando, beleza? Bom, dado o meu recado, né? Gente, preciso do like de vocês, preciso da inscrição de vocês, né? Para nós dar mais voz a esse canal, que é a voz da torcida colorada. Preciso que vocês participem no chat, justamente dando as opiniões de vocês. Beleza? E compartilhe o vídeo para nós atingirmos um número maior de seguidores. Beleza, gente? Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!